Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Cotidianamente da TV Cidade Farroupilha. Este programa que traz conteúdos relacionados com a saúde mental. Porque eu acredito que saúde mental é uma construção coletiva e ela vai além das paredes dos consultórios médicos e psicológicos. A saúde mental é sobre o que você faz em locais diferentes, locais que você frequenta, pessoas com quem você se relaciona, e todas as profissões estão ligadas a isso. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de atenção plena, e eu estou sentada aqui neste cenário que eu escolhi, que é um avarandado com móveis claros, cortinas claras, com vista para um mar maravilhoso, trazendo essa sensação de relaxamento e de tranquilidade que eu desejo a todos vocês. Eu estou vestindo um macacão azul, eu sou uma mulher de pele clara, o meu cabelo é curto, os meus olhos e meus cabelos são castanhos, eu estou usando óculos nesse momento, e um lenço sobre os ombros, nas cores azul e, e dourada, e os acessórios dourados. E hoje, gente, eu trago um assunto aqui muito pertinente para vocês, que é uma relação entre o câncer e as emoções, tá? E eu não poderia deixar de convidar outra pessoa, a não ser o Dr. Dorval Tessari, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, foi a pessoa que me ajudou a trazer a minha filha ao mundo, e ele foi um dos meus mestres no meu caminho, né? Até mesmo antes de eu ser psicóloga, e durante o meu processo de psicologia, quando eu fiz com ele a formação em medicina psicossomática. Mas eu acho que eu sempre primo para que o meu convidado fale muito mais a respeito de si, então eu passo agora a palavra com muita gratidão pela presença do Dr. Dorval Tessari. Muito obrigada, Dorval, por estar aqui. A palavra está contigo. Muito obrigado por esse convite. E está sendo a primeira vez que eu estarei participando de um programa de televisão, quando eu terei que fazer uma descrição física a meu respeito. Então eu peço desculpas antecipadamente se porventura eu não conseguir me descrever. Então eu sou um homem de pele clara, 1,67 m, estou vestido de camiseta preta. Os meus olhos são verdes, meus cabelos são esbranquiçados, algumas mais para prateado do que qualquer outra coisa. Tem algumas manchas no rosto, e eu acho que as maiores manchas que eu tenho no rosto são em decorrência da minha vida, não Uhum. as manchas só do sol, Uhum. mas das experiências que a vida me traz e me presenteou. Uhum. Assim, eu me descrevo como Dorval, há 62 anos, fazendo 40 anos de formado, o que para mim é uma honra, né? Parabéns. Obrigado. Estar na condição de médico é algo que me deixa muito feliz e lisonjeado. Eis aqui eu, Dorval. Então, e aliás, Dorval, eu comecei te apresentando dizendo que você me ajudou a trazer a minha primeira filha ao mundo, né? E agora eu te dou a notícia de que ela trará o meu primeiro neto, né? Parabéns. E mande Sim, um grande beijo sim, a ela e ao teu neto também. ah, transmitirei. O Martim nasce em junho, né? Que dia? Então, Dorval, olha só, gente, me lembro que quando eu comecei a fazer a formação, e aliás, eu fui da primeira turma de formação, né, em medicina psicossomática com o Dorval. Ele trazia muito esse interesse a respeito desta relação do câncer com as emoções, né? O que acabou até futuramente saindo uma edição de um livro, né, seu a respeito desse assunto, né? Então, fala um pouco para nós, assim, Dorval, sobre esse teu estudo, sobre essa tua dedicação a esta temática. Ana, a primeira vez que eu ouvi falar de câncer foi por intermédio da minha mãe, que ela disse que a minha avó, ela tinha aquela doença, Uhum, sem citar o que era aquela doença.
E não se falava muito a respeito daquela doença. Um tempo depois, eu fui descobrir que aquela doença tinha um nome que se chamava câncer. Uhum. E isso eu estou falando, eu devia ter 8, 9 anos, não mais do que isso. E era uma situação no sentido de obscuro. Não se falava muito sobre isso. Com o passar do tempo, eu então fui estudar medicina, depois fui para o Instituto de Ginecologia da UFRJ e depois para o Instituto Nacional do Câncer, quando eu fiz mastologia. Eu estou falando isso de 1988. É muito tempo atrás. E lá eu tive contato com muitas pacientes, principalmente com câncer de mama. E esse contato me levou a alguns pensamentos, né? O que fazia com que algumas pessoas adoecessem e outras não? O que fazia com que algumas pessoas, ao adoecerem, elas se enfermavam de uma forma muito grave e outras não? E o que levava algumas pessoas a adoecerem, morrerem de forma muito rápida e outras não? Uhum. E para mim tudo isso é uma situação muito mal contada, principalmente no que se refere ao entendimento de um processo complexo que é a vida. Quando a pessoa é acometida por um câncer, obrigatoriamente chega à frente dela uma entidade que acompanha a criatura desde o momento que nasce, que é a morte. Uhum. E a morte, ela traz o impacto da questão da finitude, coisa que nós, enquanto seres humanos, sabemos, mas nós não professamos a intensidade da finitude. A finitude significa que isto acabará. Uhum. E, e aí a pessoa se dá conta daquilo que ela fez da vida. Então, o câncer, quando ele chega, ele se instala, ele traz consigo o enigma da morte. Algumas pessoas dirão, não é bem assim. É assim mesmo. E o câncer é uma entidade tão forte que todo mundo dá as costas para eles, mas todas as pessoas sabem que ele está no centro da mesa. Uhum. É ele que rege e ele tem uma força tão grande que a pessoa passa a viver em função dele. E aquela família começa a passar em função dele. Então, isso para mim nunca ficou muito claro, né? Obviamente, com a evolução do diagnóstico, a evolução do diagnóstico precoce, dos tratamentos existentes, e isso é importante, através da imunoterapia, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e isso tem que ser feito, não existe outra alternativa, é necessário. Mas, apesar de tudo isso, por que aquele tipo... Então, assim, tu tem 100 pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, da mesma cor, e pegam aquele fragmento daquele tumor, ele tem o mesmo tipo histológico, que é o mesmo tipo de câncer, os mesmos subtipos, afinal, tudo recebe o mesmo tratamento, o que faz com que uma pessoa sobreviva e a outra não. Uhum. O que faz com que algumas pessoas sofram e outras não. Só existe uma única explicação: a individualidade. E aí nós poderíamos entrar dentro de um escopo talvez místico, que não é esse meu objetivo.
Sim. Mas a questão é como tu percebe a tua vida. Como dentro de ti tu olha o mundo, que esse mundo ele não está lá fora, ele está dentro de ti. Quando tu descreves que tu estás, então tu és uma mulher de pele clara e tem uma imagem atrás de ti, de uma praia, tentando passar tranquilidade. Mas mesmo nesses lugares, existem pessoas que vivem no inferno. Uhum. Elas podem estar dentro de um iate, elas podem estar cercada das coisas mais relaxantes, mas ela em si, ela é o inferno dentro dela. E aquele corpo vai reagir aos comandos desses processos mentais, principalmente de imaginação. Uhum. Então, a pessoa que se atormenta não tem o que fazer. Não tem. Não tem reza, não tem batuque, não tem nada. Uhum. Só tem uma possibilidade: a pessoa tomar consciência de si. Qual é o sentido de uma vida dentro de todo o conhecimento que nós temos do ponto de vista científico daquilo que é o infinito? Né? Então, nós estamos num universo de 13,8 bilhões de anos-luz. Só por si só, isso é uma coisa absurda. Não se tem ideia, não se consegue entender o que é 13,8 bilhões de anos-luz. Uhum. Não tem. Agora, dentro das pesquisas mais recentes da astrofísica, existe a possibilidade de ter 10 na 500 potências de universos parecidos com o nosso. Então, tu multiplica isso, multiplica, tu cansou, tu vai passar a vida toda multiplicando que tu não tem ideia. Então, o que é essa finitude? Esse infinito? Eu me lembro quando criança, então se dizia, eu odiava isso. Quando se morria, ia para a vida eterna, eu entendi, mas eu vou fazer o que lá no outro lado? Eu não sei se. Ana, eu não tinha 8 anos, Ana, quando eu pensava isso. E eu não tinha noção de trabalho. Uhum. Então eu não podia dizer que eu ia ser um vagabundo, né? Porque eu não tinha essa noção, eu não trabalhava. Eu era uma criança. Mas eu me questionava o que fazer na eternidade. Isso me angustiava. E hoje me angustia exatamente por ainda não encontrar uma resposta e acho que eu não encontrarei. Eu estava lendo agora um livro em que dizia assim que talvez o sentido da vida fosse a possibilidade de nós descobrirmos quem verdadeiramente nós somos, da individualidade. Ok? E aí eu entro. E quem coordena isso? Uhum. Ah, é o Deus, um dia, não sei. Aí tu vai me dizer o que que isso aí tem a ver com câncer? Tudo, É, com certeza. tudo. Por quê? Porque aquela célula maligna, ela não foi comprada no supermercado, não foi uma praga rogada. Uhum. A carga genética daquela célula maligna é exatamente igual à tua primeira célula gerada no início da tua vida. Então, aquela célula maligna é tua, não é de ninguém mais. E se tu não der, e se tu não oportunizar a esta célula ser vista, tu vai ter que acabar uma parte tua. E como é que tu vais dar oportunidade a essa célula se manifestar? Ou tu dá voz a ela, ou ela vai te comer pelas paredes, pelo corpo.
talvez uma das formas que se tem de dar voz a essa célula maligna é tu entender que tu também não é a flor que se cheire da vida. Com certeza. E que tu não és o santo. O alecrim. Sei lá o que é o alecrim. Mas que tu não é muito flor que se cheire. Porque todos nós, da mesma forma que nós brilhamos, nós temos na mesma medida do brilho a profunda escuridão. Talvez, o câncer seja uma das formas que possibilita com que cada um de nós possamos olhar para essa escuridão e dar voz a ela. Ou seja, talvez eu não seja essa pessoa maravilhosa que aparenta ser, mas eu escolho a cada dia que eu vivo quem eu quero ser. Então, em bases mais ou menos filosóficas é isso. Ninguém vai abrir mão da cirurgia, quimioterapia, mas enquanto nós não darmos oportunidade a esta criatura, que por um momento ela está sendo adoecida por uma situação que é o câncer, se não houver a possibilidade dela se descobrir quem ela é, não vejo muito futuro, não. Val, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre isso. Segunda não, terça-feira eu estava numa reunião com pessoas onde a gente estava discutindo algumas falas de Jesus e um falou o seguinte, né? E quando ele diz, amai os vossos inimigos, que difícil, né, gente? A gente não gostar lá do vizinho, a gente amar o vizinho lá que aprontou tudo. Aí eu disse assim para eles, é que talvez ele não esteja falando do outro. Eu acho que quando ele diz amar os teus inimigos, ele está falando do teu lado negro da força. Como que você olha tanto para a tua sombra quanto para a tua luz e consegue amar aquilo que talvez você julgue numa outra pessoa, numa projeção, certo? Mas você precisa reconhecer que aquilo existe em você. Talvez seja isso que ele queira dizer. Você acha? Acha que faz sentido, Dorval? Sim, mas eu acho que é mais complexo do que isso. Assim, ó, olhando só do ponto de vista neurobiológico, Uhum. só neurobiológico. Primeiro, nós não devemos nos esquecer que nós somos animais. Sim. Ponto. Segundo, nós temos uma estrutura dentro do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que Uhum. faz o armazenamento das emoções. Sim. E nós temos uma parte mais avançada, mais amadurecida, não sei se dá para dizer isso, que é o córtex pré-frontal, que tu tem a noção de julgamento, a noção daquilo que tu és, a noção do tempo. Bom, vai por aí. Eu escolho com aquilo que eu quero me incomodar. A pessoa que ela tá, se a pessoa te agride, tu pode ir lá dar um bofetão nela. Mas para que tu possas fazer isso, tu vai ter que mobilizar toda uma energia tão intensa, que é do combate, que o teu corpo vai ter que reagir. Agora, o amar o inimigo é simplesmente dizer, mas não enche o teu saco, é a ti. Entendeu? Por que que tu precisa ter o ódio? Porque tu só odeia quem tu ama, Exatamente. O ódio tá? não é o oposto do amor. Exatamente. O oposto do amor é a indiferença. O ódio, ele é tão quente quanto o amor, Uhum. né? Tu não tem como odiar uma pedra. Uhum. Tu passou por um lugar e tu bateu a canela na pedra. Tu não tem essa condição de odiar
a pedra. Tu pode odiar a ti, por ser tanso, de não olhar onde é que tu caminha, ou odiar a alguém que colocou aquela pedra. Mas, independente de onde que tu fores transitar no mundo, sempre volta para ti. Então, assim, e o que que é a questão do amar? Amar, a minha concepção não tem nada a ver com isso, que tem conceito religioso, não tem nada de... Amar é não julgar. Uhum. Quando tu simplesmente não julga, tu não exclui. Ao não excluir, tu incorpora aquele todo uma parte tua. Uhum. Então é muito difícil para nós, enquanto humanos, que temos essa área pré-frontal mais desenvolvida, ter esse tipo de comportamento. Mas tu escolhe o que tu quer fazer. Ninguém está pedindo nada, que é o de aldeia. Quem vai se lascar é tu. Ah, tu tem que amar o inimigo. Tu não precisa amar teu inimigo. Só não enche o teu saco. O que é encher o teu saco? Deixa a tua estrutura cerebral em paz. Não gasta energia com aquilo que não diz respeito a ti. Parece que o tempo inteiro há uma necessidade da gente colocar os dedos dentro da tomada para levar choque. Sim, é bem Tu isso. vira com teus dedos queimado e tu diz, olha, a tomada me queimou. Deixa de ser tanso. E nós, individualmente, aí eu me incluo, que é fazer um exercício muito profundo de não me importar com aquilo que não é meu. E aí, no diálogo com os órgãos do sistema imunológico, né? O sistema imunológico, ele está se lixando além da minha pele. Ele não vai cuidar de ti, Ana. O sistema imunológico tem muito que cuidar de mim. Agora, se eu não me parecer com o meu sistema imunológico, cuidando de mim, e querendo me meter numa coisa que é do outro, pai, eu vou me lascar. E o câncer é a doença mais simbólica que existe. Ela traz a finitude. E a Uhum. questão é, quem tu é nessa história toda? Nesse filme da tua vida que tu constrói, qual é teu papel? É isso que tem que ser olhado. Sabe? Eu tenho um ranço, porque quando a pior coisa que uma pessoa pode dizer assim, aí eu tenho um câncerzinho, isso não é nada. Não, 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 não diga isso. Ninguém faz. Eu tive um câncer de pele, e eu tenho assim, em função da minha pele clara e da minha idade, quando eu era jovem, o bonito era tu levar sol manhã, tarde, noite, madrugada e sair com bolha. Tô pagando. E a partir do momento que eu comecei a conhecer todo esse trabalho e eu aprofundei ele, indiscutivelmente o câncer, ele me ajudou a me transformar numa pessoa melhor. Tenho consciência absolutamente da totalidade da minha capacidade de destruir. Mas eu escolho não destruir. Esta é uma escolha minha. Uhum. Eu calo para não destruir. Esta é uma opção que eu tenho para mim. Então, o meu câncer de pele, querido, amado, eu cuido dele, né? Porque eu estou cuidando de mim enquanto pessoa. Perfeito, Dorval. Bom, infelizmente já anunciou aqui os nossos últimos 10 minutinhos para a gente fazer essa conclusão. Eu estou achando muito engraçado todas as pessoas que estão vindo aqui. Eu digo, vou ter que chamar de novo, porque temos muito assunto para falar.
Eu até ia te fazer uma pergunta sobre a questão da epigenética, mas eu não sei nem se dentro desses 10 minutos a gente vai conseguir chegar ali. Mas antes de concluir, você escreveu um livro sobre isso, né, Durval? Eu escrevi um livro, já está na segunda edição e meia, porque tem duas, já tem segunda edição. Foi feita uma doação para as amigas do peito do Hospital Geral, 500 exemplares, né? Que é esse livro aqui. Tudo tem sentido, inclusive o câncer, né? E, e ele mais ou menos ele é um resumo disso que eu falei, mas na perspectiva de um romance entre eu e Grodek, que é um médico alemão de 1866 a 1934. É interessante, né? Não, não por eu ter escrito, né? Mas ele é um romance legal, sabe? Acho que vale a pena, vale a pena. E principalmente as pessoas que, ao se depararem com um diagnóstico de câncer, deveria ler, né? Sei que é difícil romper este conceito da medicalização única e exclusiva, Uhum. onde assim, as pessoas fazem de conta que não ouvem. As pessoas fazem de conta que atendem. As pessoas fazem de conta que prestam atenção, Uhum. né? Então, eu particularmente acho que esse livro aqui deveria estar na cabeceira de cama de todas as pessoas que em algum momento tiveram câncer. E vamos deixar claro, não estou vendendo ele, não. Assim, ele está para vender, mas não estou dizendo isso para que aumente a venda, porque verdadeiramente eu acredito nisso. Uhum. Este livro é um livro que deveria ser coadjuvante de um processo É. terapêutico medicamentoso. E deveria médico, enfermeiro, administrador hospitalar, prefeito, juiz, governador, presidente, todo mundo lê. Porque, ao final de contas, é a nossa vida que está em jogo, Com certeza. sabe? É a nossa vida. Com toda a É, complexidade humana, né? Dorval, exato. muito obrigada pelo teu tempo disponibilizado para falar de uma maneira tão bacana, tão brilhante para gente, tá? E vou te deixar aqui o convite para voltar mais vezes para a gente falar mais ainda sobre isso. Ok, querida. Muito obrigado pela essa oportunidade. Desejo para a filha um belo parto, Ah, ao obrigada. teu neto que ele nasça com muita saúde e que principalmente na hora que ele nasça, ele seja abençoado pelos anjos de guarda dele. Ai, que bom, obrigada. Ela, Tá es- bom, que ela está quase na 18ª semana. dá um beijo para ela. E Mandarei. parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo, Dorval. Até. Até, Beijo. querida. Tchau. Tchau.